História 1. O vigilante do motel da Pensilvânia. Isso aconteceu no outono passado, quando eu estava hospedado em uma pequena cidade no norte da Pensilvânia a trabalho. Eu faço reparo em refrigeração comercial. E na época eu estava dirigindo para diferentes supermercados e restaurantes em cidades menores porque nossa empresa estava com falta de pessoas. A cidade para a qual fui enviado era o tipo de lugar onde tudo fechava cedo e havia mais edifícios vazios do que abertos. Eu deveria estar lá por 3 noites enquanto trabalhava nos freezers de porta aberta em um supermercado familiar mais antigo. Minha empresa me reservou um motel na periferia da cidade, porque era o único lugar nas proximidades com vaga. Eu cheguei lá um pouco depois das 7 p.m. em uma quinta-feira. O motel era um daqueles lugares de um andar só, onde todas as portas dos quartos davam para o estacionamento. Tinha talvez 12 quartos no total, e apenas 4 ou 5 carros no estacionamento. O escritório cheirava a café velho e água sanitária. A mulher na mesa provavelmente estava na casa dos 60 anos. Ela era amigável, mas havia algo distraído nela. Ela continuava olhando para o estacionamento enquanto eu fazia o check-in. Quando ela me entregou a chave, disse-me que se alguém batesse na minha porta à noite, para não responder a menos que fosse ela ou o proprietário. E disse que se eu ouvisse algo estranho do lado de fora, para ligar para o escritório e não me envolver. Ela disse isso com uma voz casual, como se fosse um conselho normal, mas me pegou de surpresa. Eu perguntei se isso era porque a área era ruim, e ela apenas disse que às vezes havia alguns vagabundos por perto, e que eles gostam de pedir dinheiro aos hóspedes. Eu me lembro de pensar que era uma coisa estranha de se dizer a alguém que acabara de chegar, mas eu estava cansado e realmente não me importava. Meu quarto ficava perto da extremidade, penúltimo. Dentro estava limpo o suficiente, mas era meio antigo. Eu notei queimaduras de cigarro na cômoda e o tapete tinha manchas escuras. Eu trouxe minha bolsa para dentro, pegou comida no posto de gasolina na estrada e voltou por volta das 8. Enquanto eu caminhava para o meu quarto, notei um homem sentado em uma caminhonete antiga, verde escura, a 2 vagas de distância da minha. O caminhão estava funcionando, mas os faróis estavam apagados. Eu não consegui ver seu rosto claramente por causa de quão escuro estava, mas lembro que ele não olhou para mim como uma pessoa normal faria quando alguém passa. Ele apenas ficou perfeitamente parado com as 2 mãos no volante. Eu assumi que ele estava esperando por alguém. Eu entrei e passei a próxima hora comendo e assistindo a coisas aleatórias no meu telefone. Cerca de 10h30, eu tomei um banho e fui para a cama. Talvez 20 minutos depois, ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Isso não me incomodou no início, porque outras pessoas estavam ficando lá. Então os passos pararam bem do lado de fora da minha porta. Esperei que alguém o destrancasse ou batesse na sala ao lado da minha, mas nada aconteceu. Após talvez 15 segundos, os passos avançaram. 1 minuto depois, ouvi-os novamente, voltando lentamente na outra direção e parando do lado de fora da minha porta pela segunda vez. Ainda sem batida, apenas silêncio. E então os passos se afastaram novamente. Levantei-me e olhei pelo olho mágico, mas não consegui ver ninguém. Provavelmente era apenas alguém bêbado ou confuso sobre qual quarto era o seu. Um pouco depois das 11, eu estava meio adormecido quando alguém bateu na porta. Eles ficaram parados e esperaram. Então a pessoa bateu novamente, a mesma exata maneira. Levantei-me silenciosamente e olhei pelo olho mágico novamente. Não havia ninguém lá. Isso fez meu estômago cair um pouco. As luzes do estacionamento estavam fracas, mas a passarela em frente aos quartos estava vazia. Eu fiquei lá por um tempo. Então travei o fecho novamente, mesmo que já estivesse trancado. Eu estava prestes a voltar para a cama quando notei que a cortina perto da janela havia se movido ligeiramente. Não estava aberto o suficiente para ver para fora, apenas o suficiente para me fazer perceber que alguém poderia estar capaz de ver para dentro de fora, dependendo de onde estivesse. Eu fechei e desliguei a lâmpada. Eu fiquei acordado mais meia hora ouvindo. Bem perto da meia-noite, ouvi algo que soava como metal raspando levemente contra metal perto da porta. Levantei-me e fui até a porta o mais silenciosamente que pude. Pela terceira vez, olhei pelo olho mágico. Dessa vez, eu vi movimento.
Alguém estava agachado, quase embaixo da visão do olho mágico. Eu só consegui ver o topo de um boné de beisebol escuro e um ombro. Eu não sei quanto tempo fiquei lá, mas não poderia ter sido mais do que 5 segundos antes que a pessoa se levantasse e se afastasse. Eu ouvi passos indo rapidamente em direção ao final do prédio. Eu liguei para o escritório imediatamente. A mulher que atendeu parecia irritada no início, até eu dizer que alguém estava bem do lado de fora da minha porta. Então ela ficou quieta e perguntou se eu tinha aberto, ao que eu disse que não. Ela me disse para ficar dentro e disse que o proprietário ia checar do lado de fora. Cerca de 2 minutos depois, vi faróis varrerem a caçamba. Alguém dirigiu devagar pelo estacionamento e depois saiu. O escritório ligou de volta e disse que ninguém estava lá agora, e provavelmente era apenas alguém brincando. Eu perguntei se deveria chamar a polícia, e ela disse que não adiantaria a menos que a pessoa voltasse. Eu mal dormi depois disso. Todo pequeno som me acordava. Em algum momento, por volta das 3 da manhã, eu apaguei, mas acordei por volta das 5h15 com o som do alarme da porta do meu caminhão abrindo. Eu pulei da cama e olhei pela janela sem mover muito a cortina. Havia um homem sentado do lado do motorista da minha caminhonete, com a porta meio aberta. Ele era alto e estava vestindo uma jaqueta escura e um bapé. Eu não consegui ver seu rosto claramente por causa de quão escuro estava, mas lembro que ele não olhou para mim como uma pessoa normal faria quando alguém passa. Ele apenas ficou perfeitamente parado com as 2 mãos no volante. Eu assumi que ele estava esperando por alguém. Eu entrei e passei a próxima hora comendo e assistindo a coisas aleatórias no meu telefone. Cerca de 10h30, eu tomei um banho e fui para a cama. Talvez 20 minutos depois, ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Isso não me incomodou no início, porque outras pessoas estavam ficando lá. Então os passos pararam bem do lado de fora da minha porta. Esperei que alguém o destrancasse ou batesse na sala ao lado da minha, mas nada aconteceu. Após talvez 15 segundos, os passos avançaram. 1 minuto depois, ouvi-os novamente, voltando lentamente na outra direção e parando do lado de fora da minha porta pela segunda vez. Ainda sem batida, apenas silêncio. E então, os passos se afastaram novamente. Levantei-me e olhei pelo olho mágico, mas não consegui ver ninguém. Provavelmente era apenas alguém bêbado ou confuso sobre qual quarto era o seu. Um pouco depois das 11, eu estava meio adormecido quando alguém bateu na porta. Eles ficaram parados e esperaram. Então a pessoa bateu novamente, a mesma exata maneira. Levantei-me silenciosamente e olhei pelo olho mágico novamente. Dessa vez, eu vi movimento. Alguém estava agachado, quase embaixo da visão do olho mágico. Eu só consegui ver o topo de um boné de beisebol escuro e um ombro. Eu não sei quanto tempo fiquei lá, mas não poderia ter sido mais do que 5 segundos antes que a pessoa se levantasse e se afastasse. Eu ouvi passos indo rapidamente em direção ao final do prédio. Eu liguei para o escritório imediatamente. A mulher que atendeu parecia irritada no início, até eu dizer que alguém estava bem do lado de fora da minha porta. Então ela ficou quieta e perguntou se eu tinha aberto, ao que eu disse que não. Ela me disse para ficar dentro e disse que o proprietário ia checar do lado de fora. Cerca de 2 minutos depois, vi faróis varrerem a caçamba. Alguém dirigiu devagar pelo estacionamento e depois saiu. O escritório ligou de volta e disse que ninguém estava lá agora, e provavelmente era apenas alguém brincando. Eu perguntei se deveria chamar a polícia, e ela disse que não adiantaria a menos que a pessoa voltasse. Eu mal dormi depois disso. Todo pequeno som me acordava. Em algum momento, por volta das 3 da manhã, eu apaguei, mas acordei por volta das 5h15 com o som do alarme da porta do meu caminhão abrindo. Eu pulei da cama e olhei pela janela sem mover muito a cortina. Havia um homem sentado do lado do motorista da minha caminhonete com a porta meio aberta. Ele era alto e estava vestindo uma jaqueta escura e um bapé. Eu não consegui ver seu rosto claramente por causa de quão escuro estava, mas lembro que ele não olhou para mim como uma pessoa normal faria quando alguém passa. Ele apenas ficou perfeitamente parado com as 2 mãos no volante. Eu assumi que ele estava esperando por alguém. Eu entrei e passei a próxima hora comendo e assistindo a coisas aleatórias no meu telefone. Cerca de 10h30, eu tomei um banho e fui para a cama. Talvez 20 minutos depois, ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Isso não me incomodou no início, porque outras pessoas estavam ficando lá. Então os passos pararam bem do lado de fora da minha porta.
Esperei que alguém o destrancasse ou batesse na sala ao lado da minha, mas nada aconteceu. Após talvez 15 segundos, os passos avançaram. 1 minuto depois, ouvi-os novamente, voltando lentamente na outra direção e parando do lado de fora da minha porta pela segunda vez. Ainda sem batida, apenas silêncio. E então os passos se afastaram novamente. Levantei-me e olhei pelo olho mágico, mas não consegui ver ninguém. Provavelmente era apenas alguém bêbado ou confuso sobre qual quarto era o seu. Um pouco depois das 11, eu estava meio adormecido quando alguém bateu na porta. Eles ficaram parados e esperaram. Então a pessoa bateu novamente, a mesma exata maneira. Levantei-me silenciosamente e olhei pelo olho mágico novamente. Dessa vez, eu vi movimento. Alguém estava agachado. Ele passou pela minha sala, virou perto da estrada e estacionou no final do estacionamento com as luzes apagadas. Eu não consegui ver quem estava dentro. Eu liguei para o escritório e disse a eles. O proprietário respondeu desta vez, não a mulher. Ele parecia irritado e me disse que, se o caminhão não estivesse me bloqueando ou danificando nada, não havia muito que ele pudesse fazer. Eu perguntei se ele sabia quem era e ele apenas disse, as pessoas vão e vêm. Eu fiquei lá sentado por talvez 1 hora verificando a janela a cada poucos minutos. O caminhão nunca se moveu. Eventualmente eu desliguei a TV e as luzes e tentei dormir com minhas roupas ainda vestidas. Algum tempo depois das 11, ouvi alguém andando do lado de fora novamente. Passos lentos, super lentos. Então um leve toque na janela, não na porta. Eu fiquei na cama. Então outro toque veio, desta vez mais perto do centro do copo. Então uma unha ou algo assim arrastou-se lentamente pela janela. Eu podia ouvir isso claramente. Eu nunca tinha sentido medo assim porque eu sabia que a pessoa estava a poucos centímetros de onde eu estava deitado e eles sabiam que eu estava lá dentro fingindo estar dormindo. Eu peguei meu telefone e comecei a discar 911, mas antes de apertar o botão de chamada, ouvi a janela do banheiro tremer. Era uma pequena janela embaçada acima do vaso sanitário. Então eu ouvi algo ainda pior. O som da sala ao lado da minha abrindo, como uma chave ou ferramenta real trabalhando na fechadura, e então a porta abrindo. O quarto ao lado do meu estava vazio quando fiz o check-in. Eu sabia disso porque tinha olhado pela fresta das cortinas na noite anterior e nunca vi um carro ou luzes lá. Eu saí da cama e me agachei perto da parede que conectava nossos quartos. Eu ouvi movimento ao lado. Não os pesados passos de alguém entrando em um quarto, mas como alguém tentando não fazer barulho. Eu liguei para o 911 e sussurrei tudo o mais baixo que pude. O despachante continuava me dizendo para ficar na linha. Enquanto eu falava, ouvi um golpe forte na parede compartilhada atrás da cabeceira, como se alguém estivesse testando quão sólida ela era. Então outro mais abaixo, e então apenas nada. Eu estava tentando tanto ouvir que podia ouvir minha própria respiração e batimento cardíaco. Então eu ouvi a janela do banheiro no meu quarto começar a se mover. Não estava chacoalhando desta vez, estava abrindo, mas apenas um pouco. Corri para o banheiro e fechei a porta com as 2 mãos. Algo do outro lado empurrou de volta uma vez. Não é tão difícil, mas o suficiente para eu sentir. Eu a tranquei, mesmo que o fecho parecia frágil como um inferno, e então eu me afastei. O despachante me disse que os oficiais estavam a 2 minutos de distância. Eu podia ouvir movimento do lado de fora da minha porta da frente agora também, como se houvesse mais de uma pessoa. De repente vieram os suaves toques na porta, como na noite anterior. Eu não respondi. Nesse momento, peguei a cadeira do motel e enfiei sob a manaceta, mesmo sabendo que provavelmente não adiantaria muito. A polícia chegou talvez 1 minuto depois, mas parecia que eram 10. Assim que os faróis atingiram as cortinas, ouvi correndo. Era pelo menos 2 pares de passos. Os oficiais descobriram que a tela da janela do meu quarto havia sido removida e estava deitada nos arbustos. Eles também encontraram marcas de arrombamento recentes na porta do meu caminhão e na porta do quarto vazio ao lado do meu. O que eu não descobri até mais tarde foi a pior parte. O oficial mais velho daquela manhã voltou e me perguntou em particular se eu tinha alguém bravo comigo ou se eu tinha postado online que estava ficando lá. Eu disse não. Então ele me disse que tinham visto a caminhonete verde antes. De acordo com ele, houve 2 outros incidentes nos 6 meses anteriores envolvendo homens que ficaram sozinhos naquele mesmo motel a trabalho. Em ambos os casos, alguém havia tentado entrar em seus veículos durante a noite. Um cara disse que ouviu pessoas do lado de fora do seu quarto, mas saiu antes de relatar qualquer outra coisa. O outro acordou com a porta do motel entreaberta, embora tivesse jurado que a havia trancado.
nada havia sido levado em nenhum dos casos. O oficial disse que acreditava que o grupo estava seguindo homens de fora da cidade, de bares ou locais de trabalho, e então esperando até que estivessem isolados e tentando entrar em seus quartos. Ele nunca disse exatamente qual achava que era o objetivo final, mas ele não precisava. Eu arrumei minhas coisas enquanto 2 oficiais estavam do lado de fora. Quando verifiquei debaixo da cama antes de sair, o que normalmente nunca faço em lugar nenhum, havia um pedaço de papel dobrado empurrado quase contra a parede. Eu só percebi isso porque deixei meu carregador de telefone cair. Era parte de um jornal local rasgado em um quadrado, e no verso alguém havia escrito meu número de quarto e a placa do meu caminhão. Isso significava que quem quer que fosse não me escolheu apenas ao acaso naquela noite. Eles tinham assistido tempo suficiente para anotar as coisas. Eu saí do motel antes da 1 da manhã e dirigi quase 2 horas para casa, mesmo tendo mais um dia de trabalho agendado. Minha empresa enviou outra pessoa na semana seguinte e descobri depois que ele ficou em outra cidade. Além do meu relato desta história agora há pouco, eu realmente tentei apenas deixar essa experiência para trás. História 2. O obsessor do Tinder. Esta história começou em outubro de 2025. Eu estava solteiro e decidi baixar o Tinder para ver se conseguia encontrar um parceiro em potencial. Depois de alguns deslizes, consegui uma combinação. Killian gostava de você também, dizia. Comecei a sorrir e abri com: "Ei, o que há de novo?" Ele respondeu rapidamente e começamos a conversar o dia todo, todos os dias. Ele estava no exército em uma base não muito longe de onde eu morava. Eventualmente, depois de algumas semanas conversando, ele se tornou possessivo em relação a mim. Ele diria coisas como, juntamente com outras ameaças: "Tenha em mente que nunca chegamos a namorar." Um dia, em dezembro, ele simplesmente me removeu do Snapchat, e eu não pensei muito sobre isso. Eu segui em frente e continuei vivendo minha vida, até alguns dias atrás, quando ele me adicionou novamente. Lembrando das ameaças, decidi adicioná-lo de volta para que ele não fizesse nada. Ele enviou um snap que dizia: "Estou pensando no seu lindo sorriso há 8 semanas. Eu continuo pensando sobre o que poderíamos ser se eu não deixasse meus pensamentos sombrios vencerem." Eu respondi com: "Isso é fofo", não querendo deixá-lo irritado. Começamos a conversar novamente e eu respondi principalmente por medo do que ele poderia fazer se eu não o fizesse. Ele estava agindo como um namorado possessivo, sempre perguntando onde eu estava e com quem eu estava. Ele continuou me pedindo para ativar meu mapa do Snap para que ele pudesse ter certeza de que eu estava segura. Eu não queria porque ele me deixou assustado. Quinta-feira da semana passada, eu estava dirigindo com meu amigo até cerca de 1 da manhã. Eu perguntei se ele poderia me deixar em casa, o que ele fez. Dissemos nossas despedidas e eu caminhei pela viela até minha casa. Tenha em mente que eu nunca lhe dei meu endereço. Eu vi um homem parado ali e não pensei muito nisso até que ele chamou meu nome. Eu não sabia quem ele era, então eu respondi: "Sim, sim, quem está perguntando?" Então eu vi o rosto dele. Senti meu coração parar por um momento. Eu comecei a suar frio. Senti pânico no meu corpo e comecei a tremer. Ele então agarrou meu pescoço com a mão e bateu minha cabeça com força na parede e começou a estudar meu rosto. Ele continuava dizendo coisas como: "Com quem você estava? E por que você está fora tão tarde? Foi um homem?" Eu apenas fiquei lá completamente aterrorizado. Todo esse tempo, ele estava me sufocando tão forte que eu tinha lágrimas literais nos olhos e estava ofegando por ar. Eu realmente pensei que ele ia me matar. Ele continuou sufocando mais forte até que eventualmente me jogou no chão de cabeça. Eu gemi de dor e ofeguei por ar enquanto ele soltava meu pescoço. Eu olhei nos olhos dele e não vi nada. Não havia emoções lá. Ele não se sentiu mal de jeito nenhum. De repente, ele se sentou em cima de mim e me deu um tapa forte no rosto. Eu coloquei minha mão onde ele me bateu, enquanto as lágrimas enchiam meus olhos novamente. Então ele começou a me sufocar novamente. Desta vez, eu estava mais certo de que ele ia me matar. Eu olhei para o céu negro e comecei a pensar no meu cachorro falecido. Eu até comecei a sorrir ao sentir que estava prestes a desmaiar. Então ele de repente soltou meu pescoço. Ele disse: "Droga, eu tenho que ir. O último ônibus está saindo em 3 minutos." Então ele fugiu enquanto eu estava deitado no chão frio e molhado, tentando recuperar o fôlego. Eu estava em choque e não sabia o que fazer. Decidi ligar para o meu melhor amigo e tentar contar a ele o que aconteceu.
mas eu não consegui falar. Minhas cordas vocais estavam tão sufocadas que eu não conseguia emitir um som. Meu melhor amigo só ouviu barulhos estranhos e disse que estava a caminho. Quando cheguei à casa do meu amigo, adormeci no sofá em 3 minutos porque estava exausto. Enquanto eu estava dormindo, meu amigo chamou a polícia e contou a eles a situação. No dia seguinte, meu amigo me levou à delegacia para eu prestar meu depoimento e eu o fiz. Depois de eu ter sido interrogado, a polícia decidiu que minha vida estava em perigo demais para simplesmente me deixar ir sem proteção. Fui dado um dispositivo de alarme, um dispositivo de rastreamento com múltiplos botões, que alertaria imediatamente a polícia sobre a minha localização para que eles pudessem me salvar. Porque todos nós sabíamos que ele voltaria. 3 dias atrás. Fui seguido por um amigo de Killian. Se o plano não fosse eu ser buscado por um amigo nas proximidades, eu não acho que estaria aqui para contar esta história. A polícia me disse que a intenção de Killian era me matar. Então, se ele tivesse seu próprio carro, ou se houvesse um ônibus mais tarde, eu provavelmente estaria morto. Toda a vez que saio de casa ou vou para fora, temo que ele esteja me observando, o que ele me disse que sempre fará. Um dia, eu posso não vê-lo chegando, e ele pode estar esperando naquela rua escura novamente, e eu posso não acionar o alarme rápido o suficiente. Não estou seguro, e só queria compartilhar esta história caso eu acabe sendo morto. Cuidado, pessoal. Eu nunca nem sequer lhe dei minhas informações para me encontrar. História 3. O cerco nas montanhas fumegantes. Meu nome é Mike, e isso aconteceu em outubro passado, quando decidi fazer uma viagem de camping solo nas montanhas fumegantes. Eu estava me sentindo esgotado do trabalho e só queria alguns dias tranquilos, longe de tudo. Eu já tinha feito viagem solo antes e nunca tive problemas, então isso não parecia um grande problema na época. Eu saí cedo pela manhã e a viagem levou a maior parte do dia. Algumas horas antes de chegar ao parque, parei em um pequeno restaurante à beira da estrada porque estava ficando com fome e sabia que as opções de comida seriam limitadas uma vez que eu entrasse mais fundo nas montanhas. O lugar estava bastante vazio, apenas algumas pessoas mais velhas bebendo café e uma garçonete que parecia que estava trabalhando lá para sempre. Eu sentei no balcão e pedi um hambúrguer e batatas fritas. Enquanto eu estava comendo, notei um homem sentado a alguns bancos de distância de mim. Ele não estava fazendo nada estranho exatamente, mas ele continuava olhando na minha direção sem realmente virar a cabeça. Eu me lembro de pensar que ele provavelmente apenas percebeu que eu não era da região. Em um certo momento, ele perguntou para onde eu estava indo, e eu disse a ele que estava indo acampar nas montanhas. Ele apenas acenou com a cabeça e disse para ter cuidado lá fora. Eu perguntei o que ele queria dizer e ele apenas deu de ombros e disse: "Fica realmente quieto lá fora à noite." Eu não pensei muito nisso e apenas paguei a conta e saí. No final da tarde, cheguei à área onde planejava estacionar. Era apenas um desvio de terra perto de um ponto de partida de trilha, sem outros carros por perto. Isso deveria ter sido talvez meu primeiro sinal para escolher outro lugar, mas eu gosto da ideia de estar sozinho. Eu peguei minha mochila e equipamento e comecei a caminhar. A trilha não era muito difícil, mas levou mais tempo do que eu esperava, e comecei a perceber que ia montar acampamento perto da escuridão. Eu finalmente encontrei uma pequena clareira que parecia boa o suficiente. Era plano e tinha espaço suficiente para minha tenda e uma pequena fogueira. Eu me apressei para preparar tudo antes que ficasse muito escuro. Quando terminei de montar a barraca, a luz já estava diminuindo e a floresta estava adquirindo aquela cor cinza que fica bem antes da noite. Eu juntei alguns gravetos e acendi uma pequena fogueira. Sentar-se perto daquela fogueira, na verdade, parecia agradável no início. Eu fiz alguns s'mores e apenas ouvi os sons normais que você esperaria na floresta, como insetos e o vento passando pelas árvores. Depois de talvez meia hora, ouvi algo que não combinava com os outros sons. Era o som de passos sobre as folhas. Certamente passos humanos. Eu olhei para cima e vi um homem parado, talvez a 30 ou 40 pés de distância entre as árvores. Ele estava parado ali, apenas me observando. Eu não conseguia ver seu rosto claramente por causa da luz fraca, mas eu podia dizer que ele estava me observando. Eu chamei, perguntando se ele estava bem. Ele se aproximou um pouco da borda da luz do fogo e disse olá. Apenas esta uma palavra, nada mais. Eu perguntei se ele estava acampando nas proximidades, e ele desviou minha pergunta com outra pergunta, perguntando se eu estava lá sozinho. Essa pergunta fez meu estômago cair um pouco. Eu hesitei antes de responder, e então lhe disse que não, que meus amigos estavam me encontrando em breve. Isso foi uma mentira completa.
Eu não tinha trazido nada para me defender e achei que parecer que eu não estava sozinho era a jogada mais inteligente que eu tinha. Ele apenas acenou lentamente, como se aceitasse aquela resposta. Então ele se virou e começou a caminhar de volta para a floresta sem mais uma palavra. Eu o observei o tempo todo. À medida que se afastava, começou a se misturar à escuridão entre as árvores. Bem antes de desaparecer completamente, ele parou e se virou de volta para o meu fogo. Ele apenas ficou lá de novo, frente para mim. Eu tive a sensação de que ele não achava que eu ainda podia vê-lo, mas eu mal conseguia distinguir seu contorno. Ele ficou lá por aquilo que parecia vários minutos. Eu não queria que ele soubesse que eu estava assistindo, então fingi que estava olhando para o meu telefone. Meu corpo todo estava tenso e eu não me sentia seguro para entrar na minha tenda enquanto ele ainda estava lá fora. Eventualmente olhei para cima novamente, e ele tinha ido. Eu fiquei sentado perto do fogo por mais 20 ou 30 minutos tentando ouvir algum outro movimento. Eu não ouvi mais nada, mas não me senti relaxado novamente. Eu finalmente apaguei o fogo e entrei na minha tenda. Eu tentei me dizer que estava exagerando e que talvez fossem apenas alguns outros campistas brincando comigo. Eu até considerei voltar para pegar o resto das minhas coisas, já que deixei alguns equipamentos para trás na minha pressa. Agora estava completamente claro, e eu pensei que o que quer que acontecesse à noite não aconteceria durante o dia. Então eu voltei pelo caminho. Quando cheguei ao lugar onde tinha certeza que meu acampamento estava, eu parei completamente. Minha tenda tinha sumido, meu saco de dormir tinha sumido, os pequenos utensílios de cozinha que deixei desapareceram. Tudo tinha sumido. A única coisa que restava era o círculo negro de cinzas do meu fogo. Eu caminhei pela área pensando que talvez eu tivesse o lugar errado, mas eu sabia que não era. As árvores e as rochas eram exatamente como eu me lembrava. Alguém tinha levado tudo. Eu não vi lixo ou danos, apenas chão vazio, como se eu nunca tivesse estado lá. Eu não olhei ao redor por mais tempo, eu apenas me virei e caminhei direto para o meu carro. Eu dirigi direto para casa naquele dia e não fui acampar sozinho desde então. Às vezes ainda penso em quantas pessoas realmente estavam lá fora naquela noite e quão perto elas estavam de mim enquanto eu fingia dormir.